Bom dia, Hare Krishna, tudo bem pessoal? Sou Nissim Hernanda Dassa e a gente vai dar continuidade à nossa leitura aqui do Srimad Bhagavatam. Vamos ler o capítulo 12 do terceiro canto. Esse capítulo ele é intitulado Criação dos Kumaras e Outros. Vamos ler o verso de número 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Utsangam narado jagye dakshon gusta swayambhuvaha pranavashista samjato brigustvachi karakratu. Tradução palavra por palavra. Utsangat, pela deliberação transcendental. Narada, Mahamuni Narada. Jagye, foi gerado. Dakshaha, Daksha. Angustat, do polegar. Swayambhuvaha, de Brahma. Pranat, do ar vital ou respiração. Vashistaha, Vashista. Sanjataha, nasceu. Brigu, o sábio Brigu. Tuati, do tato. Karat, da mão. Kratuhu, o sábio Krato. Tradução: Narada nasceu da deliberação de Brahma, que é a melhor parte do seu corpo. Vashista nasceu da sua respiração. Daksha, de um polegar. Brigu, do seu tato, e Krato, da sua mão. Significado dado por sua divina graça, Sei Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Narada nasceu da melhor deliberação de Brahma, porque Narada era capaz de dar ao Senhor Supremo a qualquer pessoa que ele quisesse. Não se pode compreender a suprema personalidade de Deus por nenhuma soma de conhecimento védico ou por nenhum número de penitências. Mas um devoto puro do Senhor como Narada pode dar ao Senhor Supremo de acordo com seu próprio desejo. O próprio nome Narada significa que ele pode dar o Senhor Supremo. Nara significa o Senhor Supremo, e Dá significa aquele que pode dar. O fato de ele poder dar ao Senhor Supremo não significa que o Senhor é como uma mercadoria, que pode ser vendida a qualquer pessoa. Porém, Narada pode dar a qualquer pessoa transcendental serviço amoroso ao Senhor como servo, amigo, pai, mãe ou amante, conforme a pessoa deseje, devido ao seu próprio amor transcendental pelo Senhor. Em outras palavras, é unicamente Narada que pode transmitir o caminho da Bhakti Yoga, o meio místico mais elevado para a obtenção do Senhor Supremo. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Repetindo o verso. Utsangam narado jagye daksham gusta swayambhuvaha pranavashista samjato brigustvat kratuhu. Tradução: Narada nasceu da deliberação de Brahma, que é a melhor parte do seu corpo, e Vashista nasceu da sua respiração, Daksha de um polegar, Brigo do seu tato e Krato da sua mão. Então esse verso, continua a descrever assim como que os filhos de Brahma nasceram a partir do corpo sutil de Brahma, né? Essa é uma característica interessante de Brahma. Brahma possuindo um corpo, que é extremamente sutil, que na verdade é o corpo, do demiurgo, daquele que é a fonte do universo material, que é o subcriador, o criador secundário desse mundo. Brahma, ele tem essa capacidade de gerar filhos a partir do seu próprio corpo, de partes específicas do seu próprio corpo, porque como o corpo de Brahma ele é tão sutil, é como se o corpo de Brahma, o corpo que ele usa para fazer suas atividades corriqueiras, seu corpo físico, se confundisse com seu corpo sutil, com sua própria mentalidade. Então é como se os filhos de Brahma nascessem de aspectos específicos da mentalidade de Brahma. Então, por exemplo, falar que Daksha nasceu do dedo polegar de Brahma. E Daksha, o próprio nome já indica, que ele é um semideus assim, muito perito. Ele é um dos Prajapatis, um dos progenitores da humanidade. E a palavra Daksha significa justamente aquele que é perito, porque ele é muito perito em fazer atividades como rituais, e outras atividades assim religiosas. E ele nasce do polegar, O polegar é justamente assim o responsável para a gente ter grande capacidade
motora, né? Grande capacidade de fazer atividades manuais sofisticadas. O nosso polegar, em oposição aos outros dedos, por exemplo, distingue a gente de outros animais, de outros primatas, né? Então, o que acontece é que Narada foi dito que ele nasceu da melhor deliberação de Brahma, né? E aí Prabhupada explicou no significado esse ponto de que Narada ele tem a capacidade de dar Krishna, o nome dele já indica isso, Narada, aquele que dá Nara, aquele que dá o Senhor Supremo. E a gente pode ver assim pelas histórias que tem nos Puranas de Narada Muni, que ele tem uma capacidade muito interessante de dar Krishna, porque ele consegue analisar todo o contexto da pessoa para quem ele está pregando, e ele consegue pregar conforme, né, assim, as necessidades ou a mentalidade daquela pessoa. A gente vai ver Narada, por exemplo, pregando pro caçador, né, Mrigari, que era um homem assim extremamente rude, né, que passou sua vida toda vivendo na floresta, que não teve nenhum tipo de sofisticação, que não teve um grande convívio social, não teve um treinamento intelectual, não teve nem sequer um treinamento moral, né? Então a gente vê que Mrigari ele era uma pessoa assim de coração extremamente insensível, duro. Ele aprendeu com o próprio pai a caçar e, de certa forma, ele não só não tinha piedade dos animais para quem ele caçava, não era só uma questão de necessidade, como a gente vê na história que ele até, de certa forma, se regozija, de certa forma, ele se satisfaz na matança daqueles animais, né? Então, quando Narada encontra uma trilha de animais mutilados, né, semi-vivos, né, animais que tinham sido alvejados fatalmente, mas que ainda estavam experimentando uma longa agonia da morte antes de morrerem definitivamente. A gente vê que Narada Muni fica extremamente afetado por essa cena, né? Com compaixão pelos animais e com compaixão, inclusive, pelo caçador que tinha feito isso. Então ele encontra Migari e indaga de Mirigari por que, que ele tinha feito aquele tipo de coisa, e quando Mirigari explica, né, que ele foi educado dessa forma, na área da manifesta, usa seus poderes para manifestar para Mirigari uma visão de todo o sofrimento que ele tinha imposto àquele animal e de todo o sofrimento daqueles animais, né, ao longo da vida dele, faz ele visualizar os animais que ele tinha matado e faz ele visualizar o que, que o karma daquelas ações reservava para ele. É um tratamento assim de choque que Narada dá, né? Então Narada vai para uma abordagem assim bem agressiva de fazer ele ter uma experiência sensorial do karma, de antever o karma ao qual ele estava destinado por causa daquelas ações, né? Mrigari fica extremamente abalado com isso e depois disso ele se abre para a pregação de Narada, por temor, por medo, né? Por medo do sofrimento que ele experimentaria e que ele já tinha visualizado, no qual ele já tinha tido uma experiência prévia, né? E aí Narada prega para ele e ele está totalmente aberto para a pregação de Narada, né? Que depois vai se mostrar fecunda. Mrigari ele ouve o que Narada tinha para falar para ele anseia por algum tipo de liberação daquele karma e Narada fala para ele parar de executar aquele tipo de ação, não se preocupar se ele não ia mais conseguir a subsistência dele, que o próprio Senhor ia cuidar da subsistência dele, fala para ele e para a esposa dele cantarem o Mahamantra. Narada vai embora e quando Narada retorna numa outra situação, ele vê que Mrigari tinha se tornado uma outra pessoa, Mrigari, que antes deixava animais semi-mortos só por prazer, por diversão, era um caçador que tinha que caçar pela sua subsistência, mas que não se contentava em matar os animais com piedade, né, de dar um golpe só fatal, gostava de deixar eles agonizando. Esse mesmo Mrigari agora tinha se tornado alguém que tinha piedade até de pequenos insetos, de formigas, né? Então a gente vê Mrigari, ele né, Narada fica impactado ao ver como o Mrigari agora cuidava de não pisar sequer nas formigas e tudo mais. Então, isso foi um tipo de pregação que Narada Muni fez. Narada apelou para uma demonstração assim bem explícita do sofrimento que estava destinado a Mrigari. Foi assim, uma pregação mais agressiva, a gente pode dizer, né?
Em outra circunstância, Narada prega de outra forma, né? Então, quando Narada, por exemplo, encontra os príncipes que eram filhos de Daksha, ele vê que eles eram, assim, meninos altamente inteligentes, né? E estavam sendo treinados para executarem a mesma função de Daksha, de serem progenitores da humanidade, né? Então teriam muitos filhos, que é o que Daksha fez, né? E eles eram príncipes, né, que eram assim bem instruídos em todos os tipos de conhecimento védico, na lógica, né, na hermenêutica, eles sabiam tudo isso. E aí Narada pensa, poxa, esses rapazes são tão inteligentes que eles poderiam dedicar a vida deles para Krishna, né? Narada, de certa forma, pressente que eles vão ser seriam bons sannyasis, seriam pessoas que seriam bons renunciantes, né? E Narada se aproxima deles e como esses príncipes eles eram muito assim interessados em diversões assim, entretenimentos intelectuais porque eles eram muito inteligentes, Narada propõe, a gente vê isso no sexto canto do Bhagavatam, Narada propõe para eles uma charada. Então tem toda uma charada elaborada lá que Narada faz, e quando Narada vai embora, eles ficam muito interessados em resolver essa charada. Eles ficam debatendo entre eles, né? Então, para eles, isso é um prazer, né? Se deleitar em tentar resolver aquela charada. E eles não têm muito êxito, mas depois Narada volta e resolve a charada para eles, né? E basicamente a charada mostrava a natureza transitória é, do mundo material, mostrava a necessidade, né, de estabelecer uma relação profunda com Krishna. E aí, como eles tinham ficado assim envolvidos emocionalmente naquela charada, como aquilo para eles tinha sido um desafio no qual eles tinham imergido e assim gastado bastante tempo tentando resolver, quando Narada vai pregando dessa forma, resolvendo a charada e usando a solução da charada para pregar, aquilo tem um impacto tremendo nesses meninos, nesses jovens, nesses príncipes, né? Por causa disso, porque eles tinham se identificado profundamente com a charada. O próprio Narada, né, em outra circunstância, ele vai pregar para um rei chamado Pratinabarishati. Então a gente vê, olha, para um caçador, ele pregou apelando para o sofrimento, né, para o karma que estava destinado àquele caçador de acordo com os atos que ele tinha executado. Para os príncipes, ele já foi partiu de uma perspectiva intelectual. Para o rei Pratinabarishati, um outro rei em outra circunstância, era um rei igualmente inteligente, mas esse rei era diferente, ele era vaidoso, né? E ele gostava muito de histórias, gostava muito de contos, né? Então, para ele, Narada Muni conta um conto de Purandjana, uma história fictícia, né? De um rei que ele basicamente tem em sua cidade, uma cidade de 9 portões, uma cidade que ele governa, invadida por um exército, né? Então, e tem sua cidade devastada por esse exército. Basicamente, a história de Purandjana é a história da alma condicionada, da alma corporificada. A cidade de 9 portões é o corpo humano, né? Que tem 9 orifícios, né? E o rei vaidoso que estava na história de Purandjana é a alma condicionada, a alma pegada ao corpo que é fadado à destruição. Mas também era Pratinabarishati, né? Até quando Narada começa a contar a história, Narada fala que, olha, num reino parecido com o seu, tinha um rei parecido com você. E aí, Pratinabarishati, ele já se identifica com a história. Opa, um rei parecido comigo, num reino parecido comigo. E à medida que a história vai se desenrolando, né, Pratinabarishati, ele ouve aquela história com muita atenção. E ele vê na história a decadência de Purandjana. Ele vê a decadência desse rei, que era muito parecido com ele, numa cidade, num reino muito parecido com o dele, né? E no final da história de Purandjana, apesar dele ter sua cidade destruída, na vida seguinte ele consegue assim ter um bom destino, né? Então, assim, Pratinabarishati fica pensando, poxa,
Se eu sou muito parecido com Purandjana, aconteceu isso com Purandjana, então eu também tenho que botar minhas barbas de molho, eu também tenho que ficar, né, ciente de que eu tô fadado a ter um destino ruim, se eu ficar muito identificado com o meu reino, se eu ficar muito identificado com as minhas posses materiais, né, e ele começa a refletir e isso impacta ele, muda a forma dele lidar com a vida e faz com que ele se torne um devoto. Então, olha só, também diferente de Mrigari, que Narada teve que enfrentar ele, em Pratina Barichat ele vai por outro caminho, né? Ele vai aos poucos construindo assim uma forma com a qual ele consiga mostrar para Pratina Barichat que a forma com a qual ele estava vivendo não era adequada. E se ele falasse isso explicitamente para Pratina Barichat, vaidoso como ele era, ele não ia ter ouvido. Na verdade, ele teria se incomodado profundamente, talvez não quisesse ouvir nada mais, né? Então, Narada ele tem esse tipo de sensibilidade, Narada tem esse tipo de tato para dar Krishna para as pessoas de uma forma que é adequada ao contexto delas, né? Então, essa é uma característica muito peculiar, né, de Narada. Ele sabe ler o contexto das pessoas, ele sabe dar Krishna de forma adequada. Então, assim, o devoto ele tem esse poder de dar Krishna, como o Prabhupada falou no significado, porque ele tem Krishna, né? E a forma com qual o devoto dá Krishna é dando o serviço devocional, fazendo com que as pessoas se interessem pelo serviço devocional, né? É a famosa Bhakti Lata Bija, é a semente da trepadeira do serviço devocional, né, que o mestre espiritual tem o poder de plantar no coração da alma condicionada, tem a capacidade de fazer com que ela se atraia pelo serviço devocional. Né? E a gente vai ver muitas declarações, tanto nos Shastras quanto nos escritos dos acharyas, sobre essa potência, sobre esse poder do devoto atuar dessa forma. Né? Então, mesmo no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, no quinto canto do Bhagavatam, Rishabhadeva, grande rei, também grande avatar, vai estar conversando com os seus filhos, um pouco antes dele deixar de ser rei, renunciar ao seu reino, ele conversa com seus filhos. E aí, respondendo a uma pergunta dos seus filhos, eles queriam entender quem era o ser mais poderoso desse universo, ele começa a descrever a hierarquia de poderes que tem nesse mundo, né? Então ele vai falar que, por exemplo, os animais são mais poderosos do que os vegetais, porque os vegetais não têm poder de locomoção, os animais têm, né? Mais poderoso do que os animais são os seres humanos, né? Os seres humanos têm capacidade de raciocínio, cognição sofisticada, que os animais não têm. Mais poderoso do que do que os seres humanos, que estão presos às fortes limitações de tempo e espaço, são os Bhutas, os seres espectrais, os fantasmas, né? Eles não têm essas limitações, conseguem se deslocar pelo tempo e espaço com muito mais facilidade, porque são muito mais sutis, né? Aí mais poderoso que eles são os demônios, né? Aí vai falar dos demônios poderosíssimos, né? Mais poderoso do que eles são os semideuses, que são agentes cósmicos do Senhor, que controlam determinados aspectos dessa criação. Aí o Shabadeva vai falar que entre os semideuses, mais poderoso é Indra, que é o rei dos semideuses, né? Só que os semideuses, o reino deles é destruído pela destruição parcial que tem no final de cada dia de Brahma. Esse mesmo Brahma que a gente está vendo aqui, né? Que os filhos nascem do corpo sutil dele. No final de cada dia da vida de Brahma existe uma destruição parcial do universo. Quando Brahma acorda no dia seguinte, ele tem que recriar parcialmente o universo, né? E o planeta dos semideuses são totalmente destruídos por essa destruição parcial. Mas mais elevado do que eles são os sábios celestiais, né? Que moram em Saptarishi Mandala, região muito elevada no universo, que nunca é destruída, só é destruída na destruição final, no fim do universo, quando o universo vai se extinguir, essa região ela é destruída. Então, mais poderoso, né, do que os semideuses, inclusive mais poderoso do que Indra são esses sábios, que têm uma duração de vida assim incalculável, vivem por muito tempo, né? A vida deles se prolonga mais do que a duração até de alguns planetas, né? Então, são poderosíssimos.
E entre os sábios, o Adi Kavi é o mais poderoso, o Senhor Brahma, o sábio original, o criador do universo, né? Mas mais poderoso do que ele é Shiva, que é o destruidor do universo, né? Então Shiva, ele é algo à parte, né? Shiva, ele não é nem Diva Tato, ele não é nenhuma alma comum, nem é Vishnu Tato, nem é Deus. Ele é diferente, ele é Shiva. Ele não é nem, ele não tem, assim, ele não se enquadra na categoria de uma alma comum, porque ele é muito mais poderoso do que uma alma comum. Mesmo o Brahma é uma alma comum, que assumiu essa posição muito elevada como Brahma. Shiva não, Shiva, ele está numa esfera à parte. Mas Shiva, ele também não é poderoso o suficiente para poder ser enquadrado em Vishnu Tattva. Ele não é Deus também, uma expansão direta do próprio Deus. Ele tá ali no meio. Então, Shiva é mais poderoso que Brahma. Mas Shiva, ele é o destruidor, mas ele só pode destruir quando Vishnu não quer mais manter. Então, mais poderoso do que Shiva é Vishnu, porque Vishnu é o mantenedor desse universo. Enquanto Vishnu quiser manter o universo, Shiva não pode destruí-lo, né? Então, Rishabhadeva vai falar que mais poderoso do que Shiva é Vishnu. E aí os filhos de Rishabhadeva perguntam, mas existe alguém mais poderoso do que o Todo-Poderoso? Existe alguém mais poderoso? Existe alguém mais poderoso do que Vishnu? E aí Rishabhadeva vai falar que sim, que mais poderoso do que Vishnu são os Vaishnavas, os devotos puros. Porque o devoto puro ele pode dar Vishnu. Porque o devoto puro, de certa forma, ele é o dono de Vishnu. Vishnu é o Todo-Poderoso, é o senhor de toda a criação. Mas o Vaishnava, o devoto puro, ele é o dono de Vishnu no sentido de que ele pode dar Vishnu para os outros, né? O próprio Krishna, na Bhagavad Gita, fala para Arjuna proclamar, né, que meu devoto jamais perece, né? E aí Prabhupada explicava por que Krishna pediu para Arjuna proclamar isso, porque Krishna, na verdade, ele pode mudar suas próprias promessas. Ele é todo poderoso, ele faz o que ele quiser, né? Krishna é livre para tomar toda e qualquer atitude, como o Senhor Chaitanya falou no último verso do Shikshastaka. Ele é livre, ele é independente. Mas Prabhupada fala, quando um devoto promete algo, um devoto puro promete algo, Krishna não pode mudar a resolução do seu devoto puro. Krishna tem lealdade infinita, lealdade absoluta ao seu devoto puro. Então ele não pode mudar a determinação, a promessa, a resolução de um devoto puro. Então, se Arjuna proclama que o devoto jamais perece, Krishna é obrigado a fazer com que os devotos jamais pereçam, né? Então é muito interessante. Né? Se Krishna ele é absoluto, a lealdade de Krishna tem que ser absoluta, né? A fidelidade dele tem que ser absoluta. Então, a lealdade dele é tão infinita pelo seu devoto, que é leal a ele, que ele faz do devoto mais, assim, o seu proprietário nesse sentido, em um sentido mais elevado do que ele, porque pode dar ele, né, para todos, né? Então, Bhaktivinoda Thakur fala, né, que no coração do devoto puro residem essas duas potências de Krishna, Ladini Shakti, a potência de agradar Krishna, né, e Samviti Shakti, a potência de compreender Krishna até certo grau, né, e que o devoto puro, porque essas duas potências habitam no seu coração, ele tem o poder de transmitir atração por Krishna, de transmitir atração pelo serviço devocional. Ele pode dar Krishna para os outros, né? Que é isso que Prabhupada está falando aqui no significado, né? Então, essa é uma característica especial do devoto puro. Krishna vai falar isso para Uddhava no 11º canto do Bhagavatam. Krishna está explicando na conversa famosíssima que ele tem com Uddhava Gita, os tipos de yogi. Ele está explicando os diferentes tipos de yogi, e aí ele fala que tem yogis que seguem o caminho mais de Jnana Yoga e os yogis que seguem o caminho de Ashtanga Yoga. Os yogis que seguem o caminho de Ashtanga, eles vão desenvolver 8 habilidades extremamente poderosas, né? São as chamadas Yoga Siddhis, perfeições místicas da yoga. Ganham altos poderes, sofisticadíssimos. E os Jnana Yogis também têm poderes, 15 tipos de poderes que eles ganham, poderes yógicos. Mas Krishna fala que para eles esses poderes não são nada demais. E os poderes yógicos, né, as Yoga Siddhis, são assim muito interessantes, né, muito peculiares, né? Tem poder de você se tornar menor do que o menor, poder de você ficar, né, pequenininho, no tamanho de um átomo, né?
tem poderes de você se teletransportar para outros lugares, poder de você materializar os seus desejos, poder de você criar seu próprio planeta, muitos poderes, poder de você criar um clone de você e você ficar controlando esse clone, se expandir em mais de um corpo, né? Coisas impressionantes, assim, coisas surreais. Mas Krishna fala que para ele isso não significa nada. Esses poderes são todos poderes corpóreos, são só habilidades. Do mesmo jeito que alguém tem a habilidade de cantar bem, desenhar bem, cozinhar bem. Do mesmo jeito que as pessoas têm essas habilidades, na hora que ela morre, a habilidade morre junto com o corpo, esses poderes iógicos são isso. São poderes perecíveis, né? São poderes materiais. E aí Uddhava pergunta se não tinha nenhum poder iógico que Krishna valorizava. E Krishna fala, sim, o poder de Bhakti Yoga. O meu Bhakta, o meu devoto, ele só tem um único poder. Mas esse poder, eu valorizo ele. Acho que esse poder é, de certa forma, o poder mais elevado. Que o meu devoto, quando ele fala para alguém que essa pessoa ela é o corpo, ela acredita. Que ela não é o corpo, né? Desculpa, quando ele fala que ela não é o corpo, ela acredita. Né? Então, o corpo está falando para a gente que nós somos o corpo. Nossos hormônios, nosso cérebro, toda a nossa vida, toda a nossa cultura está falando para a gente que nós somos o corpo. Quando o devoto fala, você não é o corpo, o devoto puro fala, você não é o corpo, você acredita, né? E quando o devoto puro fala que você tem que se conectar a Krishna, você acredita. Então, Krishna fala, esse é o poder do meu Bhakta, né? O poder do meu devoto. Ele consegue convencer as pessoas da realidade espiritual da vida, né? Conseguem convencer elas da urgência de praticarem Bhakti Yoga, conseguem convencer elas contra tudo e contra todos de que essa é a meta da vida, né? E para Prabhupada uma vez, é famoso, né? Prabhupada uma vez estava participando daquele grande festival de Kumbh Mela com muitos yogis poderosíssimos e estava tendo uma entrevista onde as pessoas entrevistavam os yogis sobre qual era a habilidade yógica delas. E tinha gente que suportava quantidades absurdas de calor, de frio, conseguiam ficar do lado da fogueira num dia de calor. Tinha gente que conseguia ficar no Himalaia sem roupa durante o inverno mais tórrido, né? Perguntaram para Prabhupada qual era a habilidade yógica dele, qual era o poder yogi dele. Prabhupada falou que ele estava transformando animais em seres humanos. Isso era o poder yogi dele, né? Então, assim, essa é a característica do devoto, ele sabe da Krishna. E Narada é um devoto especial, né? Prabhupada muitas vezes falava que a nossa sucessão discipular é a sucessão discipular de Narada Muni. Narada, no Bhagavatam, vários comentaristas do Bhagavatam falaram que Narada não é um personagem comum no Srimad Bhagavatam, né? Mas que, na verdade, ele é o fio condutor do Bhagavatam, porque muitos dos passatempos de Krishna e muitos dos passatempos dos grandes Vaishnavas que são narrados no Bhagavatam, Narada tem um impacto direto ou indireto neles. Narada está ali articulando para que os passatempos aconteçam, né? Então, muitos passatempos aconteceram sob influência de Narada, né? Então, Narada é um devoto especial, né? E ele tem essa sensibilidade da Krishna de acordo com o contexto, de acordo com as circunstâncias. E Prabhupada, de certa forma, ele herda, né, essa potência de Narada Muni. Prabhupada herdou a potência da sucessão discipular inteira, né? E fez o que ninguém tinha feito, levar Krishna para o mundo todo, né? O que nem Chaitanya Mahaprabhu fez, né? Chaitanya Mahaprabhu trouxe o Cantar dos Santos Nomes para a Índia, né? Mas ele deixou para Prabhupada essa honra de ser aquele que levaria Krishna para o mundo inteiro, os nomes de Krishna para o mundo inteiro. E Prabhupada, ele tinha muito desse bom senso, muito dessa inteligência, de não apenas pregar, de não apenas traduzir Krishna e Bhakti Yoga, mas de ler o contexto do mundo e fazer isso de forma contextualizada, né? E Prabhupada, quando ele cria ISKCON com muita diversidade, né? Assim, Krishna é para todo mundo, mas as pessoas elas têm níveis de enredamento da matéria diferentes, elas têm naturezas distintas, elas têm backgrounds culturais diferentes. Prabhupada sabia ler isso, né? Tanto que Prabhupada, no final da sua vida, nos 3 últimos anos da sua vida, Prabhupada bateu muito numa tecla, Varnashram.
né? Prabhupada falou que 50% da missão dele já tinha sido feita, né? Que era os 50% mais importante, que era levar Bhakti para o mundo, traduzir Bhakti para o contexto do mundo contemporâneo. Então, os santos nomes, as escrituras, né? Conhecimento, o Siddhanta, a conclusão das escrituras, Sadhu Sangha, né? Criar uma sociedade sólida de devotos, templos com adoração às deidades, criar damas, criar lugares sagrados, tudo isso Prabhupada já tinha feito, né? Então esses são os 5 itens centrais de Bhakti Yoga, chamado Panchanga, os 5 itens centrais de Bhakti, né? Então cantar dos santos nomes, entender a conclusão das escrituras, ter associação com os devotos, adoração das deidades e ter o Dhamma sagrado, ter o local sagrado, tudo isso Prabhupada fez. Fez sozinho, fez através da sua ISKCON. Prabhupada estabeleceu esses itens centrais, são os pilares de Bhakti Yoga. Mas Prabhupada falou, olha, muitas pessoas não vão chegar em Bhakti Yoga. E muitos dos que estão praticando vão embora. Se não existir Varnashram, que é como você reconstruir uma sociedade com todos os itens que compõem uma sociedade, sua estrutura educacional, sua estrutura familiar, sua estrutura produtiva, né? Então, indústria, suas relações comerciais, suas relações administrativas, políticas, econômicas, né? Reconstruir tudo isso botando Dharma no centro. Isso é Varnashram. Varnashram é criar uma sociedade onde cada instância dessa sociedade, onde cada componente da vida social, ele é pautado para poder ecoar o Dharma, né? Prabhupada falou assim, sem essa estrutura de Varnashram, a maior parte das pessoas não vai conseguir ou chegar em Bhakti ou não vai conseguir ficar em Bhakti. Então, Prabhupada ele também tinha essa sensibilidade de Narada Muni. Ele entendia que não é só pregar de qualquer forma, mas que para pregar a gente tem que oferecer para Krishna, né, não só a nossa devoção, mas também a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, né? E para cultivar o serviço devocional no coração das almas condicionadas, esse é um trabalho muito árduo, né? E que exige contexto. Então, Prabhupada falou, esses são os 50% da minha missão que eu não consegui fazer, né? Que eu estou deixando para vocês de legado, que eu estou deixando para vocês de herança. Vocês têm que preservar os 50% que eu fiz e têm que expandir a minha missão para que ela consiga abarcar os 50% que eu não fiz, que é esse Varnashram, né? Então, Prabhupada aí no seu papel de representante na Narada Muni, ele revelou pra gente como que numa sociedade que está cada vez mais materialista, a gente consegue criar uma alternativa devocional, um estilo de vida devocional. E isso não era só uma solução assim, de simplesmente ignorar a cultura corrente, não era contra a cultura que Prabhupada propôs. Prabhupada propôs que a gente criasse, pelo contrário, uma cultura vigorosa, uma cultura dinâmica, que pudesse influenciar o mundo, né? Então, Prabhupada queria que os devotos criassem gurukulas, escolas, mas não escolas assim que fossem só uma forma de alienação, da gente fugir do mundo materialista. Não, Prabhupada queria escolas com alto grau de qualidade educacional. Prabhupada falou que queria que essas escolas elas fossem tão superior à média das escolas existentes que simplesmente e queria que essas escolas fossem abertas, né, para qualquer criança, qualquer jovem, não só os filhos dos devotos, mas para todas as crianças, para a população em geral. Prabhupada queria que as escolas tivessem tanta qualidade que quando as pessoas visitassem essas escolas, falassem, nossa, eu quero que meu filho estude aqui, mais do que qualquer coisa. As pessoas tivessem ânsia profunda que os filhos delas estudassem lá. Pessoas que não eram devotos. Prabhupada falou isso várias vezes. Então, existe uma coletânea de cartas que Prabhupada, todas as cartas que os devotos puderam compilar, que Prabhupada escreveu na sua vida, chamado Shikshamrita, Prabhupada Shikshamrita. Aconselho muito todo mundo ler essa coleção de cartas. Eu li há 4 anos atrás, eu li elas, e Prabhupada fala muito sobre esse ponto da educação. Prabhupada queria que os devotos tivessem suas próprias universidades, pelo menos uma universidade em cada país. Prabhupada queria que os devotos tivessem. E queria que essas universidades elas fossem top, muito elevadas mesmo, assim. As universidades dos devotos estivessem no ranking das melhores universidades do mundo, né?
E Prabhupada queria que todos os cursos que a gente normalmente tem numa universidade, a gente tivesse na universidade dos devotos, mas todos eles pensados a partir da perspectiva do Dharma. Do mesmo jeito que no Gurukula as crianças elas seriam instruídas, né, em ciências, seriam instruídas em humanidades, mas também seriam instruídas em moralidade, no Dharma, seriam instruídas em Bhakti. Né? Prabhupada queria que nessas universidades você tivesse departamentos assim de altíssima qualidade. Prabhupada, inclusive, queria que a universidade principal fosse em Kurukshetra e se chamasse Gita University. Muito interessante isso, né? E Prabhupada falava que pelo menos 3 cursos essas universidades tinham que ter, né? Que era de ciências ambientais, administração e filosofia, teologia. Mas Prabhupada queria que todos os outros cursos que normalmente tem numa universidade você tivesse nessas outras, mas pensados a partir da perspectiva do Dharma. Prabhupada falou muito sobre isso nos 3 últimos anos da sua vida. Ele tinha esse desejo muito forte. Os devotos tivessem sua própria universidade, né? E fossem incríveis. Prabhupada falou que essas universidades elas deveriam ser lugares de peregrinação, né? Prabhupada queria que os devotos tivessem comunidades rurais fortíssimas, né? E a gente sabe que com as alterações climáticas, o período forte que a gente está passando de mudanças climáticas, né, aquecimento global, nem é mais aquecimento global, agora a ONU chama de ebulição global, porque aquecimento global é quando elas eram reversíveis. Agora a gente está no período de ebulição global, onde muitas dessas alterações que a gente causou no clima, elas já não são mais reversíveis. Ou se elas forem revertidas, elas vão demorar pelo menos 2.000 anos ou mais para serem revertidos, né? Então, Prabhupada queria que a gente tivesse uma solução realmente ecológica para o mundo. Prabhupada falava disso já na década de 60, onde o mundo não estava ainda tão ciente, não existia um senso de urgência tão premente nesses temas. Prabhupada queria que a gente tivesse comunidades rurais vigorosas, com alto grau de produtividade, né? Prabhupada falava que a gente deveria alimentar o mundo com as nossas fazendas. Então, queria fazendas altamente produtivas, não só fazendas para a gente, de novo, fugir do mundo, mas fazendas para a gente salvar o mundo. Esse era o ponto. Prabhupada queria que essas fazendas fossem um abrigo para todos aqueles que estão sofrendo, né, a sobrecarga de influência desse mundo, que já estão assim sem esperanças, mas Prabhupada também queria que essas fazendas elas produzissem, porque Prabhupada falava que o mundo ia passar por um grande período de escassez, né? E a gente sabe isso. Todos os últimos relatórios do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, todos eles alertam que nos próximos 80 anos, 50 anos, a gente vai cada vez encontrar um período de escassez ainda maior, né? De alimentos, produção de alimentos, né? E a gente sabe, sem produção de alimentos, o mundo fica em risco geopolítico. A possibilidade de guerras aumentarem em número e intensidade é extremamente alta. Então, assim, alimentos são extremamente importantes. Prabhupada queria que a gente fornecesse alimentos. Prabhupada queria que essas fazendas fossem lugares no modo da bondade e que as pessoas também, quando visitassem, elas se sentissem tocadas pelo modo da bondade que existiria nesse ambiente rural, nesse ambiente bucólico, né? E, de novo, as pessoas se sentiriam muita gratidão porque os devotos estariam ajudando a combater a escassez pelo qual o mundo está passando. Prabhupada falou sobre isso. Prabhupada falou até sobre os devotos criarem até mesmo assim suas próprias empresas, né? Empresas devocionais. Então tem uma carta de Prabhupada para Hayagriva, um dos primeiros devotos do movimento, que ele fala que ele gostaria de ver os devotos criando empresas devocionais que fossem marcadas por uma ética do Dharma, uma ética comercial com seus clientes, né? Que refletisse os ensinamentos de Krishna. Prabhupada fala esse tipo de coisa. Então, Varnashra, né? Então, Prabhupada criou o Bhaktivedanta Institute, né? Um instituto de pesquisas científicas dos devotos, né? Prabhupada falou que queria que os devotos tivessem suas próprias instituições de artes, escolas de artes, suas filarmônicas, orquestras sinfônicas. Prabhupada falou também sobre isso, né? Que seriam obras de arte que teriam alto impacto no mundo, né? Não só porque estariam falando sobre Krishna, mas porque teriam alta qualidade artística, né? Então a gente também vive num mundo onde a gente experimenta, né, a decadência da qualidade da arte. Só vê, por exemplo, o que se tornou, né, a música nacional, né, o que se tornou a música nacional brasileira, assim, em comparação a décadas atrás.
Então, assim, Prabhupada queria que os devotos fizessem arte de altíssima qualidade, que atraísse as pessoas, literatura, música, artes plásticas, extremamente refinadas, mas que também fossem veículos de comunicação da consciência de Krishna. Então, assim, Prabhupada ele teve essa sensibilidade de Narada Muni, né? E aí cabe a gente tentar levar o legado de Prabhupada adiante, como ele pediu, e levar a consciência de Krishna para todas essas linguagens, né? Todas essas formas de se comunicar. Então, Prabhupada mesmo fala num significado do sexto canto do Bhagavatam que ele esperava, né, que os livros dele fossem traduzidos para todas as línguas do mundo, coisa que os devotos fizeram bem, mas que também a mensagem que ele estava trazendo fosse traduzida para os mais diferentes contextos. E aí ele fala, isso é num verso, no começo do sexto canto do Bhagavatam, mas me desculpem, eu não lembro o capítulo, mas é na história dos filhos de Daksha, isso eu lembro. Ele fala que ele gostaria de ver a mensagem dele traduzida para os mais diferentes contextos, né? Então, um devoto que tem realização espiritual, que tem uma relação profunda com Krishna no dia a dia, uma relação de intimidade com Krishna, esse devoto ele consegue transmitir consciência de Krishna para os múltiplos contextos, né? Ele não só repete a mensagem de uma forma mecânica, como um papagaio, ele não só fica reproduzindo, mas ele conseguiu já vivenciar isso, né? Ele já conseguiu vivenciar a consciência de Krishna no dia a dia dele. Né? Ele internalizou a consciência de Krishna e por causa disso ele tem essa capacidade de dar a consciência de Krishna poderosamente no dia a dia, nos mais variados contextos, né? Então, Prabhupada ele falou que gostaria que seus discípulos escrevessem mais livros do que ele, né? Uma vez, Prabhupada visitou um templo da Gaudiya Mata, um templo, né, do seu mestre, Bhaktivedanta Sarasvati, e ele viu que na banquinha de livros só existiam livros de Bhaktivedanta Sarasvati. Ele viu que não tinham livros dos discípulos de Bhaktisiddhanta. E ele falou que para ele aquilo ali era um motivo de preocupação, porque se os discípulos de Bhaktisiddhanta só repetiam a pregação de Bhaktisiddhanta, significava que eles não estavam tendo uma prática profunda, uma prática assim, uma prática sólida, né? Porque se eles tivessem, eles teriam realização para expandir a pregação do mestre espiritual. Então ele falou, eu quero que meus discípulos eles expandam pelo menos 4 vezes a pregação que eu dei para eles, né? Então Prabhupada deixou Varnashram para a gente fazer, e aí essa é a nossa parte da missão, tá bom, pessoal? Então, se a gente trabalhar para fazer esse Varnashram, a gente vai estar aí seguindo o legado de Prabhupada, vamos estar seguindo o legado de Narada Muni e a gente vai estar dando a nossa contribuição para que Krishna seja distribuído para todo mundo, tá bom, pessoal? Então é isso, todas as glórias a Srila Prabhupada, obrigado a todos que estavam aqui, vamos ver aqui os comentários do pessoal, ISKCON Rio de Janeiro, Hare Krishna, Marcos Hanuman, reverências Prabhu, Jorge Luiz, Bhakta Jorge Luiz, Hare Krishna, Bhaktinval, Revati Pati, ele comentou assim, quando diz que podemos falar sobre Krishna para alguém com nossas palavras e não ser incorreto, então, para a gente poder falar Krishna com as nossas palavras, primeiro a gente tem que aprender, né, sobre Krishna, tanto na teoria quanto na prática. Né? Então, sim, a gente tem que falar com as nossas palavras, a gente não tem que repetir só mecanicamente o conhecimento que a gente recebeu de Prabhupada, da sucessão discipular, a gente tem que ter a nossa própria realização espiritual, né? Mas para isso a gente precisa ter um treinamento espiritual, a gente precisa ser treinado para entender teologicamente, teoricamente, filosoficamente, né? O que significa o Siddhanta, a essência do Siddhanta, e a gente tem que ter uma experiência prática disso, a gente tem que estar vivenciando esses ensinamentos, né? Então, se a gente faz isso, mesmo que assim a pessoa não seja, por exemplo, um intelectual, um orador eloquente, mas se ela entende, né, a essência do conhecimento espiritual, se ela pratica, com certeza ela vai conseguir transmitir da forma dela com potência espiritual esse conhecimento. Né? Então, a potência espiritual do Siddhanta, né, das conclusões das escrituras, elas não vêm meramente de uma formulação lógica bem acabada, de uma formulação intelectual. Elas vêm, de fato, do poder que esse conhecimento tem de mudar a vida das pessoas. Né? Então, Prabhupada falou ali no significado dele, né, que nenhuma soma de conhecimento védico, nenhuma soma de penitências é capaz de dar Krishna para alguém, de fazer alguém entrar em contato com Krishna.
né? O que faz alguém entrar em contato com Krishna é essa pessoa entrar em contato com alguém que está vivenciando uma relação com Krishna cotidianamente, né? Alguém que já conseguiu internalizar a consciência de Krishna porque está seguindo o processo, né? Então, como que a gente faz para transmitir consciência de Krishna com as nossas palavras, sem que isso seja incorreto? É a gente ser o que Prabhupada chamou, né? De via média transparente, né? Chaitanya queria que todos os devotos dessem Krishna, né? Todos os devotos atuassem como guru nesse sentido, né? Existem vários tipos de guru. Tem o Diksha Guru, que dá a iniciação, né? Tem o Siksha Guru, que é aquele que dá instruções espirituais. Mas tem o Vartma Pradaksha Guru, que é aquela pessoa que apresenta Krishna para os outros. E Chaitanya Mahaprabhu queria que todos os devotos fossem gurus, pelo menos nesse sentido, de Vartma Pradaksha Gurus, que apresentassem Krishna para o outro. Né? Tem uma história famosa de Chaitanya, onde ele está peregrinando pelo sul da Índia, e ele conhece um Brahmana lá chamado Kurma. E esse Brahmana se torna um devoto de Chaitanya, acompanha ele em parte das peregrinações que ele faz pelo sul da Índia. E quando chega o momento de Chaitanya encerrar suas peregrinações e voltar para sua base em Orissa, em Jagannatha Puri, mais para o norte da Índia, esse Brahmana Kurma ele queria acompanhar Chaitanya, né? E Chaitanya falou, nada disso, você fica aqui, na sua vila. E ele falou, mas na minha vila quase não tem devotos, né? Não tem seguidores seus, né? E Chaitanya falou, por isso mesmo você fica aqui e prega para essas pessoas, você fica aqui e apresenta Krishna para elas, né? E aí ele tem um verso famosíssimo lá que Chaitanya fala, que pela minha ordem todos os meus devotos, né, se tornem mestres espirituais, nesse sentido, para Chaitanya estava falando. Que ele está falando que todos os devotos apresentem Krishna, porque um devoto que está realmente praticando consciência de Krishna, ele vai ter a capacidade de apresentar Krishna por causa da sua própria realização, por causa do seu próprio testemunho. Testemunho de como Krishna mudou sua vida, como Krishna enriqueceu sua vida, como Krishna mudou todas as suas perspectivas, né? Quando a gente vive diante da perspectiva da eternidade, a vida ela adquire outra a gente passa a ter uma relação diferente, né? A gente passa a ter uma relação de esperança com a vida, né? Então a vida ela adquire um outro paradigma de pensamento, os nossos sentimentos eles são reordenados, né? Diante dessa realidade da eternidade, né? Então o devoto ele tem esse testemunho para dar, o testemunho de como Krishna afetou ele, né? E isso é muito poderoso, né? Quanto mais você foi afetado por Krishna, mais poderoso é o seu testemunho, né? E para a gente garantir que a gente não está transmitindo algo errado, a gente transmitir aquilo que a gente recebeu, né? É por isso que o Prabhupada chama de via média transparente, né? Você é um meio transparente do conhecimento que Krishna revelou. Você não está tentando passar a sua visão ideológica do mundo. Não, você está transmitindo o conhecimento que Krishna te deu. O Marcos Hahnemann comentou aqui, tempo, local e circunstância. É isso mesmo, né? O devoto aí tem que ter a sensibilidade de adaptar o conhecimento de Krishna para essas condições. Marco Ferrari, acho que é o Prabhu, Mahaprabhu, né? Reverência Prabhu. Todas essas recomendações de Srila Prabhupada refletem o princípio de amarmos a nós mesmos para que possamos amar o próximo e, consequentemente, desenvolver amor a Krishna. Com certeza, isso mesmo. Obrigado. Marcelo Magalhães comentou como podemos realizar esses sonhos de Prabhupada. Olha, eu não sei. Eu gostaria muito de saber. De Varnashra, né? Você diz, né? Gostaria muito de saber também. Agora, uma coisa que Prabhupada muito enfatizou nas cartas, nas aulas dele, era sobre a importância da educação como cerne editor do Varnashra. Então, Prabhupada muitas vezes falou que para a gente, por exemplo, ter uma política consciente de Krishna, uma economia consciente de Krishna, uma indústria, um comércio consciente de Krishna, tudo isso, até forças armadas conscientes de Krishna, Prabhupada falava que a gente tinha que levar a consciência de Krishna para dentro, né, da vida militar, por exemplo, porque você não consegue acabar com a vida militar nesse mundo. Nesse mundo você sempre vai precisar, né, de um grau de violência sancionada, né, pelo Estado, de uma violência dármica, como a que Arjuna fez na batalha de Kurukshetra. Então, Prabhupada também falou sobre isso, que era importante a gente levar a consciência de Krishna para dentro da vida bélica, inclusive, porque nesse mundo isso é inevitável. Mas Prabhupada falava que para você fazer tudo isso, primeiro você precisa ter consciência de Krishna na educação, tá? Então Prabhupada enfatiza muito, então eu acho que o começo é por aí. É construir escolas e universidades conscientes de Krishna, trabalhar muito para a educação,
dos devotos, pensar como fazer esses modelos educacionais. Tá? Eu acho que esse é o começo, eu acho que isso é um projeto de muito longo prazo. Né? Prabhupada, em 77, no ano que Prabhupada desapareceu desse mundo, Prabhupada, né, voltou para o mundo espiritual, ele queria ir para Gitanagari, nos Estados Unidos, a comunidade de devotos dos Estados Unidos, Gitanagari, e ele queria lá fazer uma espécie de retiro, assim, uma imersão com os membros do GBC e os grandes líderes do movimento no mundo todo, e discutir todos esses pontos. E ele queria deixar um modelo de como fazer Varnashram, um modelo prático, instruções práticas de como fazer Varnashram. E ele estava se preparando para isso. Ele queria assim que fosse o último, assim, a última grande investida dele, a última grande contribuição. Mas, infelizmente, o estado de saúde dele se deteriorou mais rápido do que se imaginava, e ele foi para Vrindavana, né? E de lá ele voltou para o mundo espiritual. Então, Prabhupada não fez isso. Né? Isso, sim, ele lamentou bastante não ter conseguido fazer essa espécie de retiro com os líderes do movimento em Gitanagari. Então, o que fica pra gente são as instruções que Prabhupada já deixou, né? E, assim, no final das contas, a gente sabe que quem vai salvar o mundo não é a gente, é Krishna, né? Então, a gente é instrumento de Krishna. Acho que se a gente tentar com sinceridade, Krishna vai guiar a gente. Mas esse ponto da educação ser o cerne, que Prabhupada muitas vezes enfatizou, a gente sabe que todas as grandes sociedades, elas se estruturaram ao redor da educação, né? Um exemplo, eu acho, histórico para a gente se inspirar, bonito, é o exemplo de São Bento de Núrcia, né? Grande santo católico importantíssimo, que é conhecido como patrono da Europa, o pai da Europa, porque num momento de decadência do Império Romano, Bento de Núrcia, ele organiza comunidades educacionais nos pântanos da Europa, mosteiros, né? Ele cria a famosa regra de São Bento, que eram regras de convivência, regras pedagógicas para os mosteiros. Ele consegue estruturar mosteiros extremamente fortes. Ao redor desses mosteiros ele constrói escolas, e ao redor dessas escolas ele constrói vilas, né? E ele trabalhou muito para o projeto da educação, e basicamente ele conseguiu garantir a sobrevivência social da Europa. A Europa não desmoronou enquanto sociedade totalmente quando tem a queda do Império Romano, por causa do projeto pedagógico de São Bento. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Muito interessante. Inclusive tem um filósofo muito famoso hoje em dia, é o último dos grandes filósofos morais, que é o Alasdair MacIntyre. Na década de 80 ele escreveu um livro chamado After Virtue, né? After Virtue tem um significado duplo, pode significar tanto perseguindo a virtude quanto depois da virtude. Então ele fala que a gente vive no mundo pós-virtude, no mundo onde as virtudes morais elas já não valem muita coisa. Porque todas as virtudes morais foram reduzidas à subjetividade, né? Então agora cada um cria assim a sua própria descrição subjetiva do que é ser ético, né? Então ele fala que porque como cada um pode fazer sua definição, né? O mundo pós-moderno é um mundo extremamente flexível, elástico nos seus princípios morais. Se cada um pode fazer sua moralidade, se a moralidade é uma coisa só subjetiva, então no final das contas não existe moralidade nenhuma. E aí ele vai discutindo que a gente vive num mundo pós-virtude, num mundo pós-moralidade, né? Mas que a gente também tem essa ânsia por recuperar um status moral do mundo, né? E aí no último capítulo desse livro, que é um livro muito bom, um livro do começo da década de 80, mas ainda é muito relevante, aconselho todo mundo a ler, ele fala que o que pode salvar o mundo, o que pode restabelecer um eixo de moralidade, de virtude no mundo, é você criar um projeto educacional extremamente forte e um projeto educacional que não seja baseado só numa proposta, numa solução intelectual, mas também numa solução espiritual. Então, Alasdair MacIntyre é um filósofo altamente reputado no mundo, né? E ele tem essa contribuição dele com esse livro, eu acho que combina muito bem com o que Prabhupada falou. Então, eu acho que é investir no projeto educacional, que para Prabhupada era uma prioridade mesmo, né? Tanto que Prabhupada, em vida mesmo, insistiu muito que os devotos fizessem gurukulas e Bhaktivedanta Colleges, né? Prabhu Lila, Hare Krishna, reverência. Shirley, Hare Krishna. O Prabhu Lila comentou aqui, Descartes enfatizava esse ponto, um verdadeiro filósofo não pode só repetir, ele tem que ter realizações. Esta era a sua crítica da escolástica. Todos repetiam os ensinamentos de Aristóteles sem questionar. Pois é,
Jiva Goswami também faz essa crítica forte nos seus Sandarbhas, né? Assim, a escola de Mimamsa, né? Quando o Jiva Goswami ele explica a escola de Mimamsa, Jiva Goswami ele faz uma coisa muito interessante, né? Porque existem o que são chamados Siddharthas, né? As 6 escolas de pensamento filosóficas da Índia. E Jiva Goswami, ele, nos seus Sandarbhas, assim, obra filosófica tremendamente poderosa, ele começa os Sandarbhas criticando cada um dos Siddharthas, mostrando as limitações de cada um dos Siddharthas. Mas depois ele se apropria das ferramentas interessantes que cada uma dessas escolas desenvolveu e utiliza elas para construir os seus argumentos a favor de Bhakti, né? Então Jiva Goswami ele faz essa crítica quando ele fala do Mimamsa. É exatamente essa crítica dele, que o Mimamsa ele é muito baseado em você tentar encontrar a interpretação mais correta dos textos, né? Através de uma série de ferramentas exegéticas, hermenêuticas, você encontrar a interpretação mais correta dos textos sagrados, né? E você transmitir essa interpretação dos Shastras, assim, e Diva concorda que isso é correto, né? E concorda que isso é fundamental. Né? O Mimamsa é uma escola que muitas vezes a gente acha que é só uma escola ritualística, né? Porque eles têm muito forte essa parte ritualística, mas não é isso. O cerne apesar deles terem isso, o cerne do Mimamsa é a filosofia da linguagem que eles desenvolveram para poder entender qual é a melhor interpretação das escrituras. Mas Diva ele fala que a gente tem que ir além de só entender, né? O que as escrituras estão falando. A gente tem que entender por que as escrituras falam o que elas falam, né? Então, esse ponto é extremamente importante para a Diva, né? Que a gente consiga entender por que as escrituras estão falando o que elas falam. E não só aceitar dogmaticamente o que elas falam, né? Então, isso é muito importante mesmo. É isso, pessoal. Hare Krishna Otávio mandou também aqui um Hare Krishna, Hare Krishna. Então é isso. Bom final de semana para todos em consciência de Krishna. Todas as glórias a Shila Prabhupada. Hare Krishna.